Fala pessoal, tudo bom com vocês? Começando aqui mais um vídeo, elemento surpresa Alex Medina nessa manhã, né? E vou diretamente aqui para uma palavra de Deus ao seu coração, ao nosso coração, né? Porque Deus não fala somente com vocês, fala comigo, fala conosco. E a palavra que Deus, né, tem colocado no meu coração nesses dias, e eu quero compartilhar aqui, está no livro de Romanos, né, na nossa Bíblia Sagrada, no capítulo 8 e a partir do versículo 32, que diz assim: Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Eu quero que você preste atenção na parte A do versículo, que diz assim, né? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Para por aqui, parte A do versículo. Livro de Romanos. Queridos, esse texto, ele me chamou a atenção por algo que Deus colocou no meu coração, né? E eu quero aqui começar de pronto falando um pouco sobre teologia, né? É, Na questão da teologia ali, a parte da escatologia, né? Para quem estuda teologia, sabe que tem várias ramificações dentro desse estudo, que seria ali no caso, né, a ramartiologia, pneumatologia, e por aí vai. São várias áreas para você estudar determinados pontos, né, da palavra de Deus. E o que é a teologia? Se diz que é o estudo de Deus, né? Mas na verdade, né, a gente não estuda Deus, né? Deus não é um cadáver para ser dissecado, para estudar ali as partes. É um estudo sobre Deus, sobre a revelação de Deus, que na verdade a teologia é. Certo? Tendo dito isso, por que eu estou falando isso para vocês? Pela questão simples. Ah, há dentro da teologia também, das doutrinas, alguns estudiosos creem, se tratando da volta de Jesus Cristo, né? Alguns creem que Jesus volta antes da grande tribulação, outros creem que depois da grande tribulação, ou no meio, né? Aí se diz o pré-tribulacionismo, que é aqueles estudiosos que creem, ou as pessoas que creem que Jesus volta antes da grande tribulação. Existe o mid ou meso-tribulacionismo, que é aqueles que creem que Jesus volta no meio da grande tribulação, e o pós-tribulacionismo, que é aqueles que creem que Jesus volta depois da grande tribulação. Eu sou pós-tribulacionista, né? Eu creio que Jesus vai voltar depois da grande, ou melhor, Jesus vai voltar exatamente depois da grande tribulação. Eu creio dessa forma. E eu estou falando tudo isso, eu quero linkar com o texto que eu li, porque muitas vezes, né, a gente brinca com as coisas de Deus. Tem muita gente brincando com as coisas de Deus, né? E engraçado que as pessoas, nós vivemos um tempo, uma geração que acreditam assim, que Deus é só amor, né? Que Deus é aquele Deus que passa a mão na cabeça do filho e deixa ele fazer o que ele quiser, né? E não é bem assim, né? Lá no meu serviço, no local que eu trabalho, né, onde eu estou trabalhando ultimamente, eu me lembro que alguém estava falando uma questão sobre isso, né? Né, falando essa questão da pessoa estar fazendo algumas coisas e Deus é amor, que Deus perdoa, né? Que Deus, né, não se importa, que Deus é amor, que Deus não vai fazer nada, assim, como é que eu posso dizer, né? Não vai deixar nada acontecer. E as pessoas muitas pessoas têm um entendimento errado acerca do agir de Deus, né? A Bíblia, para você que lê, estuda a Bíblia, você vai entender ali o que que Deus nos ensina. E a gente tem muito a aprender com a palavra de Deus. É só ler. É só ler e procurar estudá-la que você vai ver e vai aprender, né? O livro ali de Provérbios, Eclesiastes, nos ensina muitas coisas, né? Fala sobre a sabedoria, ali o livro de Provérbios fala muito sobre a sabedoria, que a gente deve buscar a sabedoria, né? Para a gente aprender a ter uma vida, né, de obediência à palavra de Deus e aprendendo a ser sábios para lidar com as situações da vida, né? Para a gente não cometer tantos erros. Eu sei que é inevitável, irmãos, a gente cometer erros, né? A gente peca, mesmo não tem como não pecar. A questão é quando isso é feito voluntariamente, né? Então, esse é o problema, né? O pecado na nossa vida precisa ser
por acidente, mas não fugindo do tema. O que eu quero dizer? Eu quero falar para você do Deus Todo-Poderoso, do Deus misericordioso, bondoso, amoroso, mas também que é juízo, né? Que é juízo. O que é uma das coisas que Deus nos ensina? Nós, como filhos de Deus, você pode pegar aí os pais, né? E seus filhos naturais. Você vai ver que existe muitos pais que passam a mão na cabeça dos filhos, né? Que deixam o filho fazer o que quiser e aí ele cresce com um caráter distorcido. Exatamente porque não teve regras e não teve limites. Aí você pega a palavra de Deus e você vai ver que na palavra de Deus existe ali as leis, os mandamentos, regras. Nós somos o quê? A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, né? Mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus. Somos filhos do Deus Altíssimo. Então, pais terrenos, né? Eles precisam aprender com o Pai de todos, né? Com o Pai da eternidade, o nosso Deus, que nos ensina exatamente isso. A gente precisa de regras e de limites. Eu quero que você entenda, né? A Bíblia diz que aqueles que não creram, aqueles que andaram no deserto lá, que endureceram seus corações, filhos de Deus, mas que não creram, né? A palavra de Deus diz que Deus destruiu essas pessoas, né? Deus destruiu aqueles que, perdão, que não creram, aqueles que não obedeceram, aqueles que eram, né, obstinados, desobedientes à palavra de Deus. E isso que os pais precisam aprender, né, com os seus filhos naturais, a impor limites e regras, para que quando esse filho crescer, ele não venha te dar dor de cabeça, entendeu? Então, assim, a gente precisa aprender com Deus. E engraçado que quando eu li o texto ali de Romanos, onde fala que Deus não poupou o seu próprio filho, Jesus foi, é, morreu e recebeu a morte de cruz. Engraçado que tem muitas pessoas que querem ir direto para o cenáculo sem passar pelo Calvário, né? E antes da glória, antes das bênçãos, antes da riqueza, antes da exaltação, é preciso, né, o sofrimento, o sacrifício, o martírio, o Calvário. E isso que Jesus passou. E você acha que eu e você, né? Se Deus não poupou o seu próprio filho, Deus não poupou Moisés. Moisés falhou, Moisés pecou, bateu naquela rocha. Deus disse que ele não entraria na terra prometida e que ele ainda ia morrer. É, aí ali no livro, se eu não me engano, de Deuteronômio, se eu não me engano, Moisés morre ali quando sobe o monte Pisga, né? Ele é morto. E você vai ver na Bíblia várias pessoas, várias situações onde Deus não poupou, onde pecou, Deus não poupou. Aqueles que transgrediram, né, não foram poupados. Você pode olhar um grande herói da Bíblia, o rei Davi. O rei Davi cometeu o pecado do adultério, o homem segundo o coração de Deus. Ele não morreu, mas Deus não poupou ele do sofrimento, né? Ou seja, ele colheu o que ele plantou. E foi inúmeras vezes mais. A família dele, quando você lê a história de Davi, você vai ver que a família dele foi destruída, foi dizimada ali, de certa forma. O irmão que estuprou a irmã, né? No caso ali de Tamar, se não me engano foi Aminon, eu não estou me recordando aqui, né? Absalão quis tomar o trono, Adonias, e foi aquela algazarra, aquela bagunça. Davi teve que fugir, né? Teve que ficar ali na caverna de Adulão, e, né, fora a perseguição que ele passou em todo o tempo ali do seu reinado. Foram lutas e batalhas em muitas situações. Então muitos de nós às vezes colhemos aquilo que estamos plantando. Ou seja, o que você está plantando hoje para colher amanhã? Então eu quero, com essa palavra, querido, eu já vou finalizar aqui, para não estender muito o vídeo. Eu quero que você entenda que o Deus que é amor e, e misericórdia também é juízo. E Deus não vai poupar. Ou seja, Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E ele não vai poupar alguns que estiverem, né, no caminho errado, que estiverem de forma errada. Vai chegar um momento da cobrança, né? E então a gente precisa ficar atento com isso. Amém? Que essa palavra, né, fale o teu coração
e que hoje nós possamos endireitar o nosso caminho, que hoje nós possamos chegar diante de Deus, pedir a Deus misericórdia, força, ajuda se estamos tortos, se estamos afastados, se estamos numa direção contrária, é a hora de retomar o caminho e recomeçar, porque Deus tem um recomeço, né? No livro de Eclesiastes diz que mais vale um cão vivo do que um leão morto, né? Enquanto está vivo ainda há esperança. Então, se você está vivo, está respirando, ainda há esperança de mudar, de transformar, né, de mudar o rumo, o foco. E é isso para esse dia, para esse tempo, para esse momento. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem com essa palavra aí e até a próxima. Elemento surpresa, Alex Medina. Se inscreva no nosso canal, toque no sininho das notificações e logo logo a gente volta com mais, tá bom? Deus abençoe.